Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou Paulo Aido e hoje vou convidar-vos para verem um filme sobre Angola, sobre a história da Igreja neste país que tem sido tão massacrado nos últimos anos por causa de uma guerra civil que vitimou milhares e milhares de pessoas. Vamos ver esse filme. Nasci no ano da independência e, ao mesmo tempo, no ano em que começa a guerra civil em Angola. Quase todos nós temos uma vítima na família, vítima de guerra, de conflito. Em 92 faleceu a mãe, em 94 o pai, e nós ficamos com o irmão primogênito que ficou como chefe da família. E ele trabalhava como jornalista no âmbito da liberdade da imprensa e em 99 foi assassinado tragicamente. E naquela altura sentimentos de vingança invadiam os nossos corações. Mas ao mesmo tempo invadia em nós também um outro sentimento. Depois da morte do nosso irmão, nós escrevemos uma epígrafe na sua sepultura. Oh Deus, perdoa os seus assassinos, ainda que não os conhecemos pessoalmente. Faça com que o sangue desta vítima seja unida ao sangue de muitas outras vítimas do conflito em Angola, sejam finalmente sementes para uma paz, uma reconciliação autêntica entre os angolanos. A história da família de Domingos, um jovem advogado de Luanda, é semelhante à história de milhares de famílias angolanas. A sua geração está apenas a começar a aprender a viver em paz. As próprias crianças continuam a desenhar imagens de batalhas e a jogar jogos de guerra. Localizado no sudeste de África, a história deste país ficou marcada por períodos de conflitos. A luta com os comerciantes de escravos, a Guerra da Independência, que durou 14 anos, e os quase 30 anos de Guerra Civil, que terminou em 2002. O trabalho pela paz, reconciliação e justiça permanecem um desafio que os angolanos continuam a enfrentar. Angola é o quinto maior país do continente africano, logo depois do Sudão, República Democrática do Congo, Argélia e Líbia. A sua população, com 16 milhões de habitantes, inclui 10 grupos étnicos. Paradoxalmente, Angola é um dos países mais ricos de África, assim como um dos mais pobres. Possui os maiores depósitos de petróleo a sul do Saara, bem como diamantes, minério de ferro, cobre, ouro, fosfato e urânio. No entanto, cerca de 70% da população vive com menos de $1 por dia, dedicando-se sobretudo à agricultura. O primeiro europeu a chegar a terras angolanas, em 1482, foi o explorador português Diogo Cão. Os comerciantes portugueses negociavam inicialmente marfim e ouro com os locais, expandindo gradualmente o poder de influência de Portugal. Em 1574, os seus soberanos foram forçados a reconhecer a supremacia de Lisboa. O comércio de escravos começou pouco depois e envolveu deportações em grande escala, sobretudo para o Brasil, República Dominicana e Cuba. Luanda ganhava a desfavorável posição de um dos maiores entrepostos de escravos no continente africano. A categorização dessas populações faz com que os portugueses dividissem em indígenas, assimilados e civilizados. Os indígenas são as populações africanas que não tinham formação escolar portuguesa,
e só podiam sair da condição de indígena para assimilado se ele tivesse a 4ª classe e ter hábitos e costumes portugueses. Em 1975, Angola tinha aproximadamente 90% de analfabetos. A Guerra da Independência em Angola começou em 1961, durou 14 anos e terminou em 1975, quando Angola se tornou um dos últimos países africanos a obter a independência. No entanto, pouco depois, começou uma guerra civil entre as forças do governo do MPLA e as guerrilhas do FNLA e UNITA. O partido marxista MPLA, fundado por Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, foi apoiado pela ex-União Soviética, Cuba e China, bem como pelos restantes países do bloco soviético. No entanto, a UNITA, fundada por Jonas Savimbi, tinha o apoio da África do Sul, do Zaire e dos Estados Unidos. Durante quase 30 anos, Angola foi mais um peão na Guerra Fria. To była wojna ideologiczna między dwoma. Era uma guerra ideológica entre dois mundos. Era uma luta pela riqueza e pela influência, pelo status, pelo petróleo. Como alguém disse, se o país fosse pobre, a guerra aqui não teria durado tantos anos. Na pewno to by nie trwała ta wojna tyle lat. Meu pai foi esquartejado. Perdi o meu irmão, só que só encontramos só o esqueleto. Não sabemos como é que ele foi morto. O mais certo é que ele foi tirado do nosso seio para trabalhar com o partido de oposição, ou como dizer. Mais tarde é que nos apercebemos como ele, nos 16 anos, ele foi tropa, visto que nos 16 anos a tropa era obrigatória. Vi amigos meus desaparecerem inesperadamente, pessoas que morreram em condições desumanas, em situações desumanas, porque a guerra produz todos os outros males, a fome, a miséria, a desordem, a desonestidade, desunião no meio das famílias. Não existe nenhuma consequência positiva da guerra. São só consequências negativas. As consequências negativas da guerra também deixaram a sua marca na liberdade religiosa. Angola foi o primeiro país subsaariano a receber o cristianismo, sendo que a primeira capela foi inaugurada em 1491. Com o MPLA comunista a assumir o poder e o início da Guerra Civil, começaram os tempos difíceis para a Igreja Católica Angolana, que possuía uma história de quase 500 anos. Todas as escolas foram nacionalizadas em 1975, os seminários foram fechados, as estações de rádio católicas liquidadas, as procissões religiosas proibidas e o país foi inundado por propaganda ateísta. Quando se deu a Guerra de Libertação, em 1961, as autoridades portuguesas prenderam uma série de padres que estavam a favor da independência do território. A Igreja Católica e a maior parte dos cristãos conseguiram ser porta-vozes das populações para a conquista da independência. Quando éramos uma colónia, o governo português não permitia a interferência da Igreja na vida social ou na vida política. Quando chegaram os marxistas, eles desautorizaram a Igreja de se envolver em quaisquer questões, fosse na educação, na saúde ou em questões sociais. Não nos podíamos reunir fora da Igreja e tivemos de lutar para manter o nosso direito de celebração. As pessoas nunca foram embora. Our rights of celebration, and the people never went away.
Por exemplo, víamos jovens a organizarem as suas vidas para seguirem o catecismo, a encorajarem grupos de jovens. Tudo isto apesar dos inúmeros perigos e suspeitas que a reunião de pessoas provocava na situação de guerra da altura. Conhecemos pessoas que, encontrando-se em situação difícil, abandonaram tudo o que tinham. Foram à igreja para rezar, sabendo que aí iriam encontrar força para enfrentar o futuro, para enfrentar todas as dificuldades. Tudo isto marcou a nossa fé. Durante a guerra, quando o Estado confiscou todas as estruturas da igreja, devido ao conflito UNITA-MPLA, foi criada aqui uma escola temporária. As guerrilhas estavam perto e as batalhas ocorriam a toda a volta da missão. As pessoas sentiam-se ameaçadas e, por isso, fugiram. A missão foi então demolida e abandonada. Quase 20 pessoas morreram num só dia durante aquele ataque. Com o início da Guerra Civil, muitos missionários, sobretudo portugueses, foram forçados a abandonar o país. Muitos arriscaram as suas vidas e permaneceram no país mergulhado em guerra. O Padre Gil foi um dos que permaneceu com o povo de Wakukungu durante toda a Guerra Civil. Carro é que era a única viatura que estava aqui no Waco, que servia, portanto, de apoio, inclusivamente, para levar doentes ao hospital. Graças a Deus, o nosso carro nunca pisou em minas. Tínhamos com esse cuidado que os catequistas nos proporcionavam. Eu estou em Angola desde 1982. Apesar de eu ser português, e nós quando cá viemos, eu vim com esse sentido de ser bom, pagando de certo modo aquilo que os colonos fizeram. A independência era uma coisa a apoiar e a dar graças a Deus por ter acontecido. Acreditávamos que devíamos ajudar o povo e, de facto, pois precisava. E, graças a Deus, Deus foi-nos protegendo, não fomos raptados, não, como os outros aqui da Kibala. Houve uma altura que muita gente a fugir aqui da guerra, mas Frei, principalmente o Frei G, manteve sempre cá. Eles mantiveram aqui por causa da fé, mesmo nas consequências que poderia vir, mantiveram aqui. Houve uma altura que já não sentava a andar de carro, mas ele tinha uma bicicleta, ou naquela altura que pediu, e andava muitas vezes. Eu na altura estava nas fazendas, cruzava-me com ele de bicicleta a ir a dar batismos, realizar celebrações. Isso, por acaso, marquei muito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Começaram os ataques às aldeias. As aldeias foram queimadas, o que era muito perigoso. Houve ataques nas estradas. Carros foram atacados, minas terrestres explodiam. Depois seguiu-se uma onda de raptos, sobretudo por motivos propagandistas. O objetivo era mostrar que as guerrilhas eram fortes e que podiam fazer tudo o que quisessem. Durante a guerra, a nossa missão estava situada a 280 km de Luanda, mas para que tudo o que precisássemos era necessário ir até Luanda. Comida, petróleo, gasóleo, não havia nada aqui. Cada viagem era um problema. Será que vamos conseguir passar ou não? Era a pergunta que se fazia.
Nesse dia viajávamos numa coluna militar, composta por mais de 80 caminhões. Por algum motivo desconhecido, insistiram que eu fosse o primeiro na coluna. O ataque aconteceu logo depois de eu ter passado. Os 80 veículos estavam todos atrás de mim. Todos ficaram queimados exatamente como estavam. O meu regresso, uma semana depois, não era uma visão bonita. Sentia-se o cheiro dos mortos, ainda por enterrar. Um total de 47 missionários perdeu a vida durante a guerra em ambos os lados do conflito. Entre os assassinados encontra-se o bispo Mbanza Congo e Alfonso Nteca. 68 missionários e irmãs foram raptados pelas guerrilhas e mantidos reféns durante meses. Nós temos um padre que justamente foi assassinado na estrada. E assassinado porque se sabia do seu papel junto da juventude. Temos 2 padres que na estrada encontraram a morte, na estrada, emboscados, e eles iam para assistir às comunidades, bem identificados, mas foram mortos na mesma. Para não falar de muitos catequistas que foram, de facto, massacrados. Por quê? Porque falaram a verdade. Quem vive bem a sua fé, na verdade, incomoda. Quem segue Jesus Cristo, na verdade, incomoda. Por lhe propor a verdade, por lhe propor gestos de amor, quando ele traz no seu coração gestos e atitudes de ódio, essa pessoa incomoda. É porque a atitude da igreja, durante os anos de guerra, foi sempre de denúncia. Denúncia de que aquela não era a situação normal. Aquilo era um mal. Foi uma situação muito difícil, mas eu acho que a igreja, nessa altura, se tornou, na sua voz, mais profética. O papel da Igreja Católica durante a guerra em Angola foi fundamental. Também o papel social, mas que o apoio espiritual, o apoio humano, o apoio humanitário, as igrejas sempre estiveram com muita gente e a Igreja fez várias homilias para se encontrar o processo de reconciliação em Angola. Demorou tempo, houve alturas que o governo não aceitava este peso da Igreja Católica, mas o que é certo que eu acredito que ela teve um peso fundamental, até no sentido do apaziguamento das pessoas. A igreja era mais moralizar um bocadinho as pessoas, a moralização, a educação e principalmente o apoio social e evitar os excessos dos militares, porque eu sei que os padres e os pastores eram muitas vezes ouvidos, né? Bom, o que sei do outro lado, né? Aqui também a igreja jogou um grande papel. Muito importante para os angolanos foi a visita do Papa João Paulo II em 1992, durante as celebrações para comemorar os 500 anos do cristianismo no país. A peregrinação realizou-se pouco depois da assinatura de um acordo de paz entre as fações guerreiras, um momento de grande esperança e uma paz permanente. Pielgrzymka Jana Pawła to był coś niesamowitego. Myśmy to przeżyli bardzo. Jan Paweł II był tu 10 dni, była to najdłuższa wizyta. O Papa era, na verdade, o pai da Igreja, o meu pai. Ele deixou bons conselhos. Os corações quase rebentaram de tanto amor. Ele foi realmente um Papa da paz.
Ainda hoje, ao ver as fotografias, sinto a emoção e a alegria, quase como se ele ainda estivesse connosco. Gdzie jest niebezpiecznie, bo było faktycznie niebezpiecznie. I ten papież tutaj z tymi ludźmi żył. Były spotkania w Luandzie, było około 1 miliona ludzi na mszy centralnej. É Papa realmente o meu pai da igreja. Deixou cá várias orientações tão boas, coração quase que ardia lá de amor. Papa realmente, Papa mesmo de paz. E até hoje, vendo para a sua fotografia, aquelas emoções de alegria, aquele euforia sempre ainda vem. Quase que está conosco aqui, ela está conosco, realmente. Fique para sempre no passado este período doloroso de destruição. Vence as tentações que induzem a prolongar o conflito armado, fonte de ruínas e de inúteis sofrimentos. Nunca mais a guerra. Nunca mais a guerra. Passa Angola para sempre. Depois das eleições, recomeçou a guerra. E recomeçou uma guerra mais cruel, inclusive, do que a anterior. A Guerra Civil em Angola terminou finalmente em 2002, após mais 10 anos de lutas e a morte do líder dos guerrilheiros da UNITA, Jonas Savimbi. De acordo com as estatísticas, pelo menos meio milhão de angolanos morreu nos 27 anos de conflito, praticamente ininterruptos. Não há forma de avaliar o sofrimento dos inúmeros mutilados por minas, dos órfãos, das viúvas e dos 4 milhões de refugiados e deslocados no próprio país. Esta guerra, quer dizer, foi desastrosa. E um dos sinais é mesmo o cemitério monumento, que tem perto de 7.000 pessoas enterradas, não é, que morreram durante os confrontos. Esta cidade estava mesmo um fantasma. Os corpos ficaram enterrados aqui na cidade. Depois houve um período de exumação, quer dizer, desenterrar e transferir os corpos para o cemitério monumento. Naqueles dias as pessoas começaram a chorar e tudo. Duas gerações não conheceram a paz. Não há razão para nos surpreendermos com a elevada taxa de crime e com os ataques frequentes, porque estas pessoas não conheciam outra forma de vida a não ser a guerra, a não ser a luta. Tirar uma vida humana não é um problema, apesar de não haver nada a ganhar com isso. Pelo menos, matar uma galinha é útil, representa uma refeição. E essa é a soma de toda a moralidade destruída pela guerra. Foram ensinados a matar. Talvez não tivessem consciência do que isso era.
que foram capturados, integrados no exército, muito jovens, ainda adolescentes e sem qualquer preparação. Simplesmente ensinaram-nos a disparar uma arma. Acabámos de fazer uma viagem até Angola, um país irmão de Portugal, um país que nos diz muito. Foi o Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até o próximo programa, se Deus quiser.